Olá, eu sou o jornalista Dylan Della Páscoa da Safras News e agora estamos dando início a mais uma edição do Conversa com o Analista. Assunto de hoje é o mercado de soja. Eu estou aqui com meu colega Luiz Fernando Gutierrez Roque, que vai falar sobre esse atual patamar do mercado de soja, esse atual momento do mercado de soja, mercado de clima nos Estados Unidos, com algumas oscilações, e também o impacto desse comportamento da Bolsa de Chicago sobre o mercado interno. Tudo bom, Luiz? Olá, Dylan. Olá a todos. Vamos falar um pouquinho desse mercado, né, Dylan? O mercado da soja é bastante volátil nos últimos tempos, né? Com sinais diferentes aí para Chicago, para prêmios, para dólar. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, tem bastante assunto para a gente, Luiz. Vamos começar então falando desse mercado de soja, esse mercado de clima nos Estados Unidos, que vem, nesses últimos dias, vem apresentando muitas oscilações, alguns picos, tanto vem apresentando altas acentuadas. Hoje, por exemplo, nessa quinta-feira, altas superiores a 1%, de vez em quando também corrige esse movimento. O que está determinando essa movimentação no mercado, na Bolsa de Mercadorias de Chicago, Luiz? Pois é, Dylan, dá para dizer que o mês de julho agora está sendo de dois momentos distintos, tá? A gente tem até meados de julho, né? Ou seja, a primeira quinzena de julho, um mercado climático bem negativo para Chicago, né? No sentido de que o clima estava muito positivo, as chuvas estavam chegando, as temperaturas estavam mais amenas, e isso levou os contratos futuros aí a atingirem patamares mais baixos desde 2020, né? Flertando aí com os US$ 10. Então, fazia muito tempo que a gente não via isso, mas naturalmente é algo que a gente já tinha comentado, né? O mercado agora, a partir de maio, principalmente até agosto ou início de setembro, ele é um mercado climático americano. Então, semanas positivas vão pesar negativamente sobre o mercado, semanas positivas com relação ao clima, né? E semanas de clima ruim e desfavorável vão trazer algum fôlego para o mercado. Então, o que a gente viu foi a primeira quinzena, o clima positivo, o clima muito bom para o desenvolvimento das lavouras, as lavouras inclusive até melhoraram as suas condições aí em alguns estados e em níveis nacionais também, e isso pressionou o mercado. Mas agora, nos últimos dias, né, a partir aí do início da segunda quinzena, a gente vê um movimento de recuperação em Chicago, exatamente porque o clima nos Estados Unidos piorou. Né? A gente está tendo agora mapas apontando para chuvas mais baixas, né, ou níveis mais baixos de umidade, nos principais estados produtores do cinturão produtor, nos próximos 14 dias, né? Eu já vi alguns dias dessa forma, mas agora se intensificou um pouquinho mais, e com temperaturas muito elevadas, temperaturas bem acima da média, para boa parte do cinturão produtor, e isso naturalmente traz especulação. Né? A gente ainda não pode falar de uma safra americana com problemas, pelo contrário, até esse momento a safra americana tem tudo para ser cheia, porque as condições das lavouras nos mostram isso, né, Dylan? Mas se o Uhum. clima começar a piorar de fato, se confirmar essa umidade mais baixa e as temperaturas mais elevadas do cinturão produtor, a gente pode começar a trabalhar com algum possível corte de produção nos Estados Unidos. Né? A gente sabe que agora, mês que vem, em agosto, a gente tem o relatório ali até o dia 10 de junho, a gente deve ter o relatório divulgado de oferta e demanda do USDA, e é possível que, se até lá o clima piorar de fato, a gente possa ver um corte por parte dos. Então, o mercado está se adaptando aí, está especulando com relação principalmente às condições climáticas nos Estados Unidos, que nos últimos dias pioraram, né? Estão apontando para uma piora aí nos próximos dias no cinturão produtor americano. E agosto é um mês decisivo, né, para a definição desse potencial produtivo, Luiz. Sem dúvida, agosto é o mês mais decisivo em termos de desenvolvimento da safra americana. Obviamente que a gente tem que ficar mais atento, inclusive, que em outros meses, que embora as lavouras possam ter vindo muito bem, né, com seu desenvolvimento até agora, se a gente tiver um mês de agosto muito seco, naturalmente as lavouras perdem potencial produtivo. Né? Obviamente que não dá para falar numa super quebra, porque né, a maior parte do desenvolvimento já aconteceu, mas que ela pode perder um potencial produtivo agora na reta final, claro que pode. Então, é um mês bem importante. A gente já vinha falando, né, Dylan, para quem Uhum. acompanha aqui nossos vídeos, há algumas semanas atrás, né, ou até mesmo um pouco mais de mês atrás, que os mapas para agosto eles estavam um pouquinho mais feios, né, diferente dos mapas de junho, julho, e isso está se confirmando. Ainda não tem um mapa
para o mês de agosto como um todo muito feio, tá? A gente não vê um grande bolsão de seca, inclusive nos próximos dias a gente não vai ter um grande bolsão de seca, mais chuvas abaixo da média mesmo e temperaturas elevadas, mas a gente sabe que o clima muda, né, rapidamente, então é realmente o mês de agosto é um mês decisivo e é um mês de muita atenção aí, que pode continuar trazendo volatilidade para o mercado. Ainda falando do comportamento de Chicago, Luiz, além do clima, a gente tem alguns outros fatores que vêm determinando esse comportamento, essas oscilações no mercado, né? Você falou muito da questão envolvendo a corrida eleitoral nos Estados Unidos e também uma atenção para a demanda chinesa. Pode falar um pouquinho mais para nós sobre esses dois pontos e que grau de atenção que o produtor deve ter a essas questões? Esses pontos eles são interligados, na verdade, né, Dylan? E sim, eles são importantes. Cada vez mais que a gente se aproxima da eleição nos Estados Unidos, esses pontos devem ganhar mais peso, né? Por quê? Porque a gente olha para trás, o mercado olha para trás e lembra como foi o primeiro mandato do Donald Trump, né? Lembra que teve a guerra comercial nos Estados Unidos e China, que houve a taxação, né, das exportações de soja dos Estados Unidos para a China. Isso diminuiu bastante a demanda pela soja americana e, naturalmente, pesou sobre os contratos no Chicago, né? A gente viu uma queda muito acentuada aí, com a menor demanda pela soja americana e uma, né, consequente maior demanda pela soja brasileira. No fim das contas, o Brasil saiu beneficiado disso. Então, quanto mais a gente se aproxima da eleição e aparentemente mais a vitória parece mais certa para o lado do Trump, né, embora haja dúvidas com relação a isso, o mercado fica nervoso, o mercado especula. Se entrar o Trump, talvez tenha uma segunda rodada de guerra comercial, talvez a gente vá ver em 2025 uma demanda menor pela soja americana. É possível, obviamente é tudo especulação nesse momento. Então são interligadas essas coisas, porque se o Trump ganhar de fato, vai trazer essa dúvida com relação ao que ele vai fazer com a China, se vai ter uma segunda Uhum. rodada de guerra comercial, e isso pode mexer diretamente com a demanda. Então, de alguma forma, isso pesou também no mercado ao longo de julho, principalmente, né, ainda mais no momento que a gente estava vendo cada vez mais próximo uma desistência do Biden e tudo mais. Isso pesou sobre o mercado, depois o mercado ficou um pouquinho mais brando, digamos assim, especulando agora com um novo nome, né, mais forte, que seria a Kamala Harris. Mas, como eu falei, a gente vai ver mais essa pressão diante desses fatores, né, ou por conta desses fatores, quando a gente se aproximar mais da eleição norte-americana, mas, de fato, que é algo que a gente tem que cuidar porque a demanda pela soja americana, obviamente, é fundamental para a gente explicar os números de estoques, né? E se de fato a gente tiver alguma coisa relacionada com guerra comercial, aí o mercado vai se assustar e vai descontar aí nos contratos futuros. Ô, Luiz, esse conjunto de fatores, esse pacote de informações que vem determinando esse comportamento de Chicago, esse momento de utilidade, alguns picos, como produtor brasileiro aproveitou, se é que aproveitou esse momento, houve uma maior comercialização, então, os preços melhoraram. Gostaria que tu fizesse mais ou menos uma avaliação do mercado interno, dessa influência que Chicago sempre produz no mercado interno, mas com uma volatilidade maior e também falar um pouquinho da questão do câmbio, que segue elevado, e dessa melhora nos prêmios de exportação. Os prêmios de exportação e o câmbio, eles continuam ajudando, né? Estão indo de acordo com o que a gente estava prevendo aí, né? Como eu falei, quem tem acompanhado nossos vídeos sabe que a gente vem falando há um tempo, né? Que para mercado disponível, a tendência é de preços mais firmes para o resto do ano, exatamente por conta de câmbio e de prêmios de exportação. Então, eles continuam ajudando, né? Mas como a primeira quinzena de julho, né, Dylan, foi muito negativa para Chicago, naturalmente os preços recuaram no mercado brasileiro. E isso retraiu os produtores, digamos assim. Os produtores que vinham vendendo bem ao longo de maio, junho, acabaram botando o pé no freio agora na primeira quinzena de julho. Mas agora, nos últimos dias, como o mercado está se recuperando, os produtores começaram a voltar a aparecer, a mostrar algum interesse por novos negócios. Mas o mais importante, Dylan, é que o produtor tem que ficar atento com relação à safra nova. Eu acho que com relação à safra disponível, ele já vendeu aí em nível nacional 70% mais ou menos da soja colhida nesse ano, né? Então ele tem 30% que ele pode se dar o luxo ainda de especular um pouco, porque ele já está a maior parte da sua soja ele já vendeu e realmente o ambiente para o resto de 2024 ainda é um pouco mais positivo. O grande problema é 2025, né? Em se confirmando uma safra grande nos Estados Unidos, daqui a pouco com algumas perdas, mas não muito expressivas. O mercado vai continuar pressionado em Chicago.
E ali, a partir de outubro, a gente vai começar a olhar para a safra sul-americana. E, naturalmente, a gente trabalha inicialmente com uma safra cheia na América do Sul, obviamente, uma atenção extra aí para o Laninha, né? E em se confirmando uma safra cheia na América do Sul, a gente deve ter um primeiro semestre de 2025 de preços mais baixos ainda. Então, é importante o produtor, nesse momento agora, que a gente está com um repique de Chicago, né? Como a gente usa o termo, aproveitar e fazer um hedge ali para 2025, antecipar um pouco suas vendas, exatamente para fugir desse risco. Como a gente está num momento um pouquinho melhor que em Chicago daqui a alguns dias, a 15 dias, 10 dias, o produtor tem que aproveitar um pouquinho e diminuir seu risco, porque se a gente colher uma safra cheia na América do Sul, somando essa safra cheia que provavelmente vai aparecer nos Estados Unidos, infelizmente, os valores que a gente tem hoje para a safra nova podem estar mais baixos no momento da colheita. Então é muito importante o produtor cuidar isso e aproveitar também, né, Dina, só para complementar, Sim. que o câmbio está ajudando e que os prêmios também estão ajudando. Os prêmios para 2025, eles não estão tão negativos como já estiveram ou como podem estar. Então ainda é um prêmio razoável, o câmbio está ajudando, né? Câmbio acima de 5,60 aí para 2025 é um câmbio ótimo. Então é importante o produtor aproveitar esses momentos positivos de Chicago aí em cima de especulações e fazer seu hedge para 2025, pelo menos de alguma parte da sua produção. Luiz, mais algum ponto que tu acredita que merece destaque nesse momento para o produtor ter atenção? Ou acho que a gente conseguiu falar quase de todos os assuntos, mas há mais algum ponto, mais alguma coisa que merece atenção? Tem que olhar bastante para clima, tá? O clima Sim. não, a safra americana não está definida, né? Como a gente comentou no Uhum. início, o mês de agosto é muito importante, então acompanhe aí os mapas climáticos, acompanhe as condições de lavouras norte-americanas, acompanhe o relatório do USDA, a nossa cobertura com relação a isso, porque embora esteja tudo bem adiantado e bem avançado para ser uma safra grande nos Estados Unidos, uma safra cheia, eventuais cortes podem trazer um ambiente um pouquinho diferente, tá? Não é o que a gente está apostando nesse momento, mas a gente sabe que o clima ainda é fator decisivo, então acompanhe de perto aí e aproveite os momentos que o mercado oferece. Né? Se a gente tiver uma safra grande nos Estados Unidos, a gente tem que pensar em soja a $10 de Chicago ou menos. Tá? Uhum. Então, se a soja daqui a pouco está batendo em 11 nesse momento, de repente é interessante aproveitar aí e fazer alguma trava ou alguma venda aí de mercado disponível, de mercado futuro, exatamente para aproveitar esses repiques aí de Chicago. Tá certo, muito obrigado, Luiz, pelas informações. Aproveito, convido a todos que estão nos assistindo que se inscrevam no nosso canal, na Safras TV, para receber os vídeos não só de soja, mas das principais commodities de exportação do Brasil, diversos assuntos que você precisa saber para fazer a sua melhor negociação. E visite o nosso site, safras.com.br, peça uma demonstração da plataforma Safras. Lá você tem o desenvolvimento, tudo isso que o Luiz falou hoje, questão de clima, prêmios, dólar, câmbio, comportamento de Chicago, relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Os analistas e jornalistas de safras têm todas as informações disponíveis na nossa plataforma para você fazer a melhor negociação. Obrigado, Luiz. Um abraço e até a próxima. Um abraço, Dylan.